Sabe quando você vai para uma cidade nova e sente uma energia diferente? Algo no ar que te deixa, sei lá, desconfortável? Talvez você nem saiba o porquê. Mas percebe que a criminalidade é assustadora, a prostituição domina as ruas ou que a idolatria parece impregnada na cultura local. Já teve essa sensação? Imagine que você está no Haiti. As notícias que chegam são de miséria e desastres naturais, mas poucos falam do que realmente domina a ilha. O vodu. É uma prática espiritual tão forte que dita a vida das pessoas. E a miséria, a opressão e a destruição parecem ser consequências diretas disso. O que acontece lá não é só um problema social ou econômico. É algo mais. Algo espiritual. Ou, talvez, você pense na Escócia, um lugar de beleza de tirar o fôlego, mas que, por muito tempo, foi um campo de batalha para conflitos sangrentos. A história fala de guerras, mas por trás delas, havia uma rivalidade espiritual, uma maldição de morte que parecia se renovar a cada geração. Na Índia, você vê milhões de deuses. São templos coloridos, rituais complexos, mas também pobreza extrema e sofrimento. A idolatria não é só uma crença. É um sistema de escravidão que aprisiona as pessoas em ciclos de dor e falta de esperança. E Amsterdã? A cidade dos canais, da beleza, mas também conhecida como a capital mundial do pecado, onde a imoralidade é celebrada abertamente. Ou pense no México e na Colômbia, onde o tráfico de drogas, a corrupção e a morte se tornaram uma marca registrada. Você pode até tentar explicar isso de forma lógica. Mas será que é só uma questão de polícia, política e economia? Hoje, eu vou te mostrar algo que muita gente não vê. Eu vou te levar para uma jornada por um mundo invisível. Um campo de batalha que existe ao nosso redor, em cada cidade, em cada rua. Você vai entender por que alguns lugares parecem ser sugados para dentro de um poço de problemas sem fim. Por que a maldade próspera em certas áreas e por que, às vezes, parece que estamos lutando contra uma força maior do que nós. Eu não estou falando de filmes de terror ou histórias de fantasia. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Eu vou provar para você que, por trás de toda a imoralidade, corrupção, feitiçaria, idolatria e crime, existe algo chamado de espíritos territoriais. E eles são reais. Eles têm domínio sobre cidades inteiras. E a gente, como cristão, não pode ficar ignorando isso. A gente precisa entender quem é o nosso inimigo e, principalmente, como vencê-lo. Se você quer saber por que seu bairro parece ter uma energia pesada, ou porque a cidade onde você mora está afundando na imoralidade, fica comigo. A verdade sobre a guerra espiritual vai ser revelada agora. E essa verdade não é só para te assustar, é para te libertar. Muitas pessoas acham que essa ideia de espíritos territoriais é coisa de filme de ficção. Algo meio místico, sem base. Mas a verdade é que a Bíblia é o nosso manual de guerra, e ela fala sobre isso de forma muito clara. E a prova mais poderosa de todas está no livro de Daniel, no capítulo 10. Presta atenção nessa história. Daniel, um profeta de Deus, estava em jejum e oração por 21 dias. Ele estava buscando uma resposta do céu, uma revelação sobre o futuro do povo de Israel. E no final desse período, um anjo de Deus aparece para ele. Mas esse anjo não chega sozinho. Ele vem com uma explicação chocante. O anjo diz a Daniel: "Não tenha medo, Daniel. As suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dedicou a humilhar-se diante do seu Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Olha só a profundidade disso. O anjo, que é uma criatura espiritual de poder imenso, foi impedido de chegar a Daniel por 21 dias. E quem o impediu? Não foi um exército humano, não foi o rei da Pérsia, não foi um bloqueio de fronteira. Foi o príncipe do reino da Pérsia. Esse não era um governante de carne e osso. Era um ser espiritual, um demônio de alta patente, que tinha domínio sobre aquela região. Esse príncipe estava em uma batalha espiritual contra o anjo de Deus, tentando impedir que a resposta do céu chegasse à terra. Aí a história fica ainda mais impressionante. O anjo continua: "Mas Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio em minha ajuda, pois eu fui detido lá com o rei da Pérsia." O anjo teve que pedir reforço. Um anjo de uma patente ainda maior, o arcanjo Miguel, teve que entrar na briga para que a mensagem de Deus pudesse finalmente passar. Isso mostra que a batalha no mundo espiritual é real, é intensa, e que existem hierarquias tanto no céu quanto no reino das trevas. Existem principados e potestades que têm autoridade sobre nações e territórios. Essa passagem não é uma metáfora.
É um retrato de como o mundo invisível funciona. Ela nos dá a base e a credibilidade para tudo o que vamos falar daqui para frente. O que acontece na Terra, em nossas cidades, em nossos países, muitas vezes é um reflexo do que já está acontecendo nos reinos celestiais. O conflito espiritual não é algo abstrato. Ele se manifesta em lugares físicos. A maldade que vemos em Amsterdã, no Haiti, na Colômbia, não é só o resultado de escolhas humanas. Ela é alimentada e sustentada por uma força espiritual que opera nas sombras. Então, quando a gente fala de espíritos territoriais, estamos falando de seres espirituais que exercem influência sobre regiões geográficas, assim como o príncipe da Pérsia fez. E se a gente não entende isso, a gente luta no lugar errado, com as armas erradas, e o inimigo sempre vai levar vantagem. Agora que você entendeu o que a Bíblia diz sobre a guerra espiritual, vamos trazer isso para a realidade do nosso tempo. Vamos falar de cidades. Existem lugares no mundo que são verdadeiros baluartes do diabo. Não são só cidades com problemas, mas fortalezas espirituais onde o pecado se enraizou de tal forma que se tornou a identidade do lugar. A escuridão não está só nas ruas. Ela está na cultura, na música, nos negócios. Pense em Atlanta. Para muitos, é só a capital do estado da Geórgia. Mas para quem entende de guerra espiritual, é uma cidade dominada pelo espírito de Jezabel, uma força que promove a imoralidade, a perversão sexual e o homossexualismo como estilo de vida. A indústria da música, com suas letras cheias de promiscuidade e idolatria ao dinheiro, é um reflexo desse domínio. Em vez de ser um centro de criatividade, tornou-se um baluarte do pecado sexual. E o que dizer de Salem, em Massachusetts? Essa cidade ficou famosa na história por caças bruxas, mas a verdade é que ela sempre foi um centro de feitiçaria. E a feitiçaria não é só algo que ficou no passado. Ela é uma força espiritual ativa que se manifesta em práticas de ocultismo, adivinhação e rituais que buscam poder e controle. O que muitos veem como folclore ou história, é na verdade a manifestação de um espírito territorial. Vamos para a Califórnia. Los Angeles, a capital mundial do entretenimento. Hollywood não é só uma fábrica de filmes. Ela é um altar de adoração a Baal, a divindade pagã da fertilidade, da perversão e do hedonismo. Pense na obsessão por fama, fortuna e beleza que dominam aquela cidade. O que parece ser um sonho, é na verdade uma força espiritual que devora vidas e corações, levando as pessoas a fazerem de tudo por um momento de fama. A cultura de Hollywood se espalha pelo mundo, exportando valores que são totalmente contrários aos de Deus. E quem nunca ouviu falar de Nova Orleans, a cidade do jazz e do Mardi Gras? É também a capital do voodoo nos Estados Unidos. O que parece ser uma celebração alegre é, na verdade, uma festa espiritual regada a bruxaria, idolatria e todo tipo de feitiçaria. A música, a cultura, a religião popular, tudo está encharcado de espiritualidade maligna. Por fim, Las Vegas, a cidade do pecado, a capital do jogo, da bebida e da prostituição. O espírito de Mamon, a divindade da riqueza, domina cada esquina. O pecado não é escondido, ele é vendido, comercializado e celebrado abertamente. A cidade é um monumento ao hedonismo e ao engano, onde milhões de pessoas perdem suas vidas e suas almas em busca de uma falsa felicidade. Essas cidades não são só exemplos de problemas sociais. Elas são a prova de que a guerra espiritual é real e visível. A corrupção de uma cidade é o reflexo da autoridade que um espírito maligno tem sobre ela. A luta contra o pecado não é só contra nossa carne. É contra os principados e potestades que reinam sobre a terra. Depois de falar sobre todas essas cidades e baluartes, pode ser que você esteja pensando: ok, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não moro em Atlanta, nem em Las Vegas. E é aí que a gente precisa desmistificar uma coisa muito importante. A batalha espiritual não é só territorial. O ataque do inimigo não se manifesta apenas nas ruas de Nova Orleans. Na verdade, ele acontece no seu dia a dia, dentro da sua casa, da sua mente, do seu coração. Sabe por que muitos cristãos vivem caindo e caindo de novo nos mesmos pecados? Porque a gente vê líderes de igrejas desistindo da fé. Porque a gente sente uma luta constante para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja. A gente tem uma visão de ataque espiritual que vem de filmes de Hollywood, com demônios flutuando, vozes estranhas e possessões dramáticas. E sim, isso pode acontecer, mas é a exceção, não a regra. O ataque espiritual no dia a dia é muito mais sutil, muito mais silencioso e, por isso,
muito mais perigoso. Eu vou te mostrar as 3 manifestações mais comuns do ataque espiritual na vida de um cristão. E eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos uma delas. A primeira manifestação é a crise de fé. De repente, você começa a ter dúvidas sobre tudo. Dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre a salvação, sobre a Bíblia. A oração parece não fazer sentido. A fé parece um peso. E você se questiona: será que Deus realmente me ama? Será que Ele existe? Essa crise não é só um momento de fraqueza. É uma força espiritual agindo para destruir o seu relacionamento com o Pai. É o inimigo soprando mentiras na sua mente para te afastar da fonte de vida. A segunda manifestação é o isolamento. Você começa a se sentir sozinho, sem vontade de estar com outras pessoas, principalmente com outros cristãos. A comunhão com a igreja se torna um fardo, e a solidão se torna sua companheira. O inimigo sabe que um soldado sozinho é um soldado vulnerável. Ele te isola para que você não tenha ninguém para te ajudar, para te encorajar, para orar por você. Ele te separa do corpo de Cristo para te devorar. A terceira manifestação é a tentação intensa. É aquela voz na sua cabeça, insistindo, te chamando de volta para um pecado que você achou que já tinha vencido. Uma tentação tão forte que parece impossível de resistir. É o inimigo usando suas fraquezas, suas dores e suas inseguranças para te fazer cair de novo e de novo. A luta contra a carne é real, mas muitas vezes ela é orquestrada por uma força espiritual que não quer que você viva a liberdade de Cristo. O ataque espiritual não é um evento de cinema. Ele é uma batalha diária pela sua fé, sua comunhão e sua santidade. É por isso que você precisa estar preparado. Você precisa saber contra o que está lutando. Entender que o ataque espiritual é real e acontece no seu dia a dia já é um passo gigante. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a presença do inimigo: a falta de conhecimento sobre ele. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E essa é a verdade mais dolorosa. Muitos cristãos estão sendo derrotados não porque o diabo é forte demais, mas porque eles não sabem como lutar. É como entrar em uma guerra sem saber quem é o inimigo, sem ter um mapa, sem ter as armas certas. Você não pode lutar contra algo que você nem acredita que existe. Você não pode se defender de um ataque que você não sabe como identificar. E é exatamente assim que o diabo quer que a gente viva: na ignorância. Pense no mundo hoje. O terror, o ocultismo, a bruxaria, a adivinhação, tudo isso está se tornando cada vez mais popular. As pessoas estão buscando poder em lugares errados, em religiões que misturam de tudo. Elas estão buscando respostas em taros, em horóscopos, em rituais. Por que isso está acontecendo? Porque o inimigo está se revelando, e a gente, como igreja, está quieta demais. A gente está tão preocupada com as coisas da igreja que esqueceu que a batalha é do lado de fora. A gente está mais preocupada em pregar a prosperidade do que em alertar sobre a guerra. E a ignorância é tão perigosa que leva ao sincretismo. Sabe o que é isso? É quando você mistura a sua fé com outras crenças. É o seja o que for, se me fizer sentir bem, eu aceito. É a fé em Jesus misturada com a crença em anjos de luz, guias espirituais, energias e outras bobagens. A gente não pode misturar a luz com as trevas. Não existe meio termo. O inimigo adora o sincretismo, porque ele dilui a sua fé, tira o poder do nome de Jesus e te deixa completamente desarmado. Ele não precisa que você o adore abertamente. Ele só precisa que você misture um pouco de mentira na sua verdade. A falta de conhecimento sobre o inimigo faz com que a gente se torne alvo fácil. É por isso que você tem que saber quem você é em Cristo e contra quem você está lutando. O inimigo não é um ser poderoso que domina tudo. Ele é um ser derrotado, mas que continua enganando os que não sabem quem ele é. E a melhor maneira de vencer o engano é com a verdade, com o conhecimento que está na palavra de Deus. Muita gente pensa que o reino das trevas é um caos, uma bagunça de demônios agindo sem rumo. Mas, como vimos na história de Daniel 10, essa é uma visão completamente errada. O inimigo é organizado. Ele tem uma estratégia, um plano de ataque e uma hierarquia de comando. Ele não age sozinho. Ele tem um exército. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos dá um mapa desse exército. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Medo.
ou até um pouco desesperado. Mas a verdade é que o propósito de tudo isso não vamos entender o que isso significa. O inimigo tem uma estrutura de poder, como um exército ou um governo. No topo, claro, está Satanás, o príncipe das trevas. Mas ele delega sua autoridade. Os principados são os demônios que têm autoridade sobre nações e territórios. O príncipe da Pérsia que impediu o anjo em Daniel 10 é o exemplo perfeito. Ele tinha o poder de dominar e influenciar o governo, a cultura e a religião de uma nação inteira. É por isso que algumas cidades, como Las Vegas e Nova Orleans, parecem ter um espírito maligno tão enraizado. É um principado que age ali, garantindo que o pecado prospere e a luz de Deus seja sufocada. A luta contra eles é territorial. As potestades são a segunda patente. Elas são responsáveis por executar as ordens dos principados. São as forças que agem diretamente sobre sistemas, como o sistema de educação, de governo ou até mesmo a mídia. Elas criam e promovem ideologias que são contrárias à palavra de Deus, como o socialismo, a imoralidade sexual ou o sincretismo. Elas influenciam a opinião pública e fazem com que o pecado pareça algo normal ou até mesmo virtude. Abaixo deles, estão os dominadores deste mundo tenebroso, que são os espíritos que influenciam as pessoas a agirem de forma maligna. Eles trabalham para criar um ambiente de escuridão, de depressão e de medo. E, por fim, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que são a tropa de choque, os demônios que agem diretamente sobre a vida dos cristãos, trazendo tentação, engano e opressão. É por isso que a batalha espiritual é tão complexa. A gente não está lutando contra um único demônio. Estamos lutando contra um exército organizado, que tem uma estratégia e que ataca em várias frentes. Mas não se assuste. Saber disso não é para te dar medo, é para te dar conhecimento. Por quê? Quando você sabe como o inimigo se organiza, você pode saber como combatê-lo. Você pode pedir ajuda ao arcanjo Miguel, como o anjo em Daniel, e você pode usar a autoridade de Cristo, que está acima de toda essa hierarquia. O inimigo é forte, mas o nosso Deus é infinitamente mais. E é nele que a nossa vitória está garantida. Saber que existe uma hierarquia no reino das trevas é crucial, mas a pergunta que fica é: como eu, uma pessoa comum, posso saber se estou lidando com uma influência demoníaca? A gente não quer sair por aí vendo demônio em tudo, certo? Por isso, a Bíblia nos dá ferramentas claras para discernir. Existem 3 sinais práticos de atividade demoníaca que se manifestam de forma recorrente. Preste atenção, porque isso pode te ajudar a identificar o problema na sua vida ou na vida de alguém que você ama. O primeiro sinal é a habilidade sobrenatural de conhecer o futuro ou fatos ocultos. Sabe aquelas pessoas que parecem saber de coisas que não deveriam saber? Que te dão conselhos que parecem de Deus, mas no fundo te levam para o erro. Um exemplo clássico está em Atos 16. Paulo e Silas estavam em Filipos quando foram seguidos por uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Ela dizia: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela falava a verdade, mas o poder dela não vinha de Deus. Aquele conhecimento era uma manifestação de um espírito maligno que a controlava. A divindade, a cartomancia, o horóscopo, tudo isso é uma forma de busca por conhecimento que não vem do Espírito Santo. Se a fonte do conhecimento não é Jesus, é o inimigo. O segundo sinal é o comportamento volátil e incontrolável. Já viu alguém que parece ter 2 personalidades? Que um momento está bem, e no outro, explode de forma violenta, fala coisas terríveis e depois nem se lembra. Em Marcos 5, Jesus encontra o homem de Gadara, que estava possuído por uma legião de demônios. Aquele homem vivia em um cemitério, se machucava e era incontrolável. Ele tentou lutar contra as correntes, e ninguém conseguia controlá-lo. O comportamento dele não era normal, era uma manifestação de algo que o oprimia. Se a pessoa tem uma mudança de comportamento repentina, violenta e sem explicação, é um sinal para se observar. O terceiro e último sinal é o conhecimento espiritual secreto ou oculto. O diabo adora o que é secreto. Ele gosta de rituais, de símbolos, de conhecimento que só alguns podem ter acesso. O ocultismo próspera no engano de que ele te dará um poder especial. Se a pessoa tem um fascínio por rituais secretos, por ensinamentos que são contrários à Bíblia, e diz que tem um conhecimento avançado que a maioria não tem, cuidado. O Espírito de Deus nos ensina a verdade, e a verdade é para todos. Jesus nos diz que o que ele ensinou foi em público, e não em segredo. Esses sinais não são para te fazer ter medo,
mas para te dar discernimento. O mundo está cada vez mais mergulhado no ocultismo, e nós precisamos estar vigilantes. Mas lembre-se, a sua maior arma contra o engano é o conhecimento da palavra de Deus. A luz sempre expulsa a escuridão. E quando você se aprofunda em quem Deus é, você se torna capaz de identificar quem o inimigo é. Até agora, falamos sobre a realidade da guerra espiritual, os baluartes do diabo e a hierarquia do reino das trevas. Pode ser que você esteja se sentindo sobrecarregado, com te assustar, te capacitar, porque a boa notícia é: a batalha já foi vencida. E a vitória não é sua por merecimento, mas por causa de quem Jesus é. Essa é a parte mais importante de toda a nossa conversa. O inimigo é forte e organizado, sim, mas a Bíblia nos garante que ele não é invencível. Na verdade, ele é um inimigo já derrotado. Em Colossenses 2,15, a palavra de Deus diz que Jesus despojou os principados e as potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tirou toda a autoridade do inimigo. Ele venceu na cruz. O diabo não tem mais o poder final. Ele é como um cachorro na coleira. Ele pode latir e assustar, mas ele não pode ir além dos limites que Deus permitiu. Satanás e seus demônios sabem disso. Eles não lutam para vencer. Eles lutam para roubar, matar e destruir o que já é de Deus. Eles querem nos enganar, nos fazer acreditar que a derrota é nossa, quando na verdade, já temos a vitória. E é aí que está o nosso poder. Você não luta por uma vitória. Você luta de uma posição de vitória. A nossa luta não é para alcançar a vitória, mas para exercê-la. E como a gente faz isso? Com a autoridade que Jesus nos deu. Em Lucas 10:19, Jesus diz uma das frases mais empoderadoras da Bíblia: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Essa não é uma promessa vazia. Essa é uma declaração de autoridade. No nome de Jesus, você tem o poder de repreender a opressão, de expulsar a escuridão, de quebrar as cadeias que o inimigo usou para te prender. O nome de Jesus é a sua arma mais poderosa. Quando você ora, quando você adora, quando você prega a palavra, você não está fazendo isso com a sua força, mas com a autoridade do nome dele. A sua fé, a sua confiança no poder da cruz, é o que ativa essa autoridade. Por isso, você não precisa ter medo. Não importa se você está lidando com um espírito territorial, uma tentação avassaladora ou uma crise de fé. O nome de Jesus é superior a todo nome. Ele está acima de todo principado, potestade, dominador e força do mal. A sua batalha pode ser real, mas a sua vitória é garantida. O diabo pode tentar te atacar, mas ele não pode te destruir, porque o seu protetor é o Deus que já triunfou de forma gloriosa sobre ele na cruz.